Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cemais.com.br/jornalismo. Nossa bancada de entrevistadores hoje é composta por Marina Caruso, diretora de redação da revista Marie Claire, Fernanda Pompeu, cronista do blog Nota de Rodapé e do portal Yahoo Brasil, Mariana Calil, editora da revista Dona do jornal Zero Hora e escritora, Ivan Martins, editor executivo e colunista da revista Época, e o escritor Marcelino Freire. Como de costume, contamos também com os tuiteiros convidados e com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Marta Medeiros, em primeiro lugar, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você por aqui. Nós dissemos na abertura que o Brasil é um país que lê muito pouco. As editoras consideram de bom tamanho uma tiragem de 5.000 exemplares, que é uma quantia irrisória em outros países mais letrados, digamos assim. Como é que você consegue vender tanto livro e fazer sucesso com todos os lançamentos, né? Sobretudo os livros de crônicas? Quem são os seus leitores, de onde eles vêm? Augusto, bom, esses leitores, esses 1 milhão de leitores, estão diluídos em 25, quase 30 anos de carreira literária. Mesmo assim, é uma média muito alta. Não, é um número muito significativo, muito significativo. Mas assim, eu não sei te dizer porque é um público muito heterogêneo, né? Um pouco veio de uma época, até a internet tem muito a ver com isso, porque eu fui colunista de um site chamado Almas Gêmeas, que ficou muito tempo dentro do Provedor Terra, e era um site onde eu só falava sobre relacionamentos. Isso faz bastante tempo. Fiquei uns 7 anos lá, e ali eu acho que o meu nome começou a sair um pouco do Rio Grande do Sul, e as pessoas conheceram mais o meu trabalho. Depois teve o lançamento do Divã, né, que foi meu primeiro livro de ficção e que deu uma sorte incrível de, além de vender bem o livro, ele foi adaptado para o cinema, para o teatro, isso aí amplia muito o público. Um sucesso enorme, no teatro ficou 3 anos. Né? Então já amplia o público, né? Não só o público leitor, mas aquele que vai ao cinema, que vai ao teatro, passou a conhecer também. E agora, realmente, o boom foi, não faz tanto tempo, uns 4 anos atrás, eu lancei um livro chamado Feliz por Nada, que era mais uma coletânea de crônicas como outras, assim, não tinha um grande diferencial. E vendeu absurdamente, ele está na 53ª edição, isso é uma coisa assim, absurda em termos de Brasil. E eu até hoje me pergunto, então, qual foi, né, o que fez com que esse livro tivesse esse retorno todo? E eu cheguei à conclusão que é a palavra feliz na capa, sabe? As pessoas, qualquer coisa onde tenha felicidade, feliz, as pessoas se agarram como se fosse, assim, a salvação. E, na verdade, era um livro como os outros, não tinha esse diferencial. A partir do Feliz por Nada, daí realmente as vendas se incrementaram. E muita gente ainda acha que eu escrevo só para mulheres, em função de ter começado... Pois é, eu ia perguntar se está certo esse negócio de universo feminino. Muitos homens também, muitos homens. As mulheres se manifestam mais, vão mais a palestras, elas se expõem mais. Mas, assim, hoje em dia eu recebo mais e-mails de homens do que de mulheres. E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque está havendo um contrafluxo, assim, a mulher invadiu o mundo masculino e agora os homens estão vindo também com as suas dúvidas, com as suas angústias e acabam usando a literatura também para conversar a respeito desses temas. Perfeito. Vamos girar a roda, então. Mariana Calil, você começa. Marta, a tua trajetória começou como cronista no Chile, quando você vivia lá e escrevia crônica simplesmente pelo prazer de escrever. Sim. Até que um dia um amigo, Fernando Eichenberg, foi te visitar, viu as crônicas e disse: Marta, acho que isso, né, pode ser publicado em algum lugar. Levou para o Augusto, então, que era diretor de redação da Zero Hora na época, e foi publicada 1, 2, 3 e, de repente, você se pegou cronista. A minha pergunta é, você escreve como uma forma de autoanálise? Aquilo, na época, era uma análise, uma espécie de autoajuda para você mesma? Não, assim, eu era publicitária, né, antes de tudo isso, antes de ir para o Chile.
E eu e tinha poesia, né? Eu já tinha uns 3, 4 livros de poesia publicados e eu fui ao Chile, não tinha nada a ver com literatura. Na época eu era casada, fui para acompanhar o meu marido que tinha recebido uma proposta de trabalho lá. E eu fiquei com 8 meses ociosos. Pela primeira vez eu tinha parado de trabalhar. E eu digo, não, eu não posso enferrujar, eu preciso continuar escrevendo. E comecei a escrever textos para mim mesma, mais como exercício, não tinha onde publicar. Foi quando o Dinho, Fernanda Schenberg, viu esses textos e achou que eles tinham potencial para se transformar em crônica. Eu até me lembro que eu disse, Dinho, você está louco, imagina, 0 Hora, publica Luiz Fernando Veríssimo, como é que eu vou entrar nessa festa? Não tem como. Mas, agora, voltando à tua pergunta, tudo que eu escrevo, as pessoas me perguntam muito para quem que tu escreve, quem é o teu leitor. E não tem como a gente agradar A ou B, eu não escrevo para um leitor imaginário, eu escrevo realmente para mim. Eu tinha as minhas questões, meus questionamentos, e a gente é uma autoanálise, porque o que a gente faz na análise, Mariana? A gente se narra, né? O processo terapêutico, o que é? É narrar a tua vida, é narrar as tuas angústias, é narrar os teus sofrimentos. E eu comecei a fazer isso por escrito, né, para eu mesma tentar encontrar algumas respostas que eu procurava. E o que aconteceu é que acabou virando uma profissão, comecei a compartilhar essas reflexões com os leitores e deu certo de uma maneira que nem nos meus delírios eu poderia imaginar que ia acontecer. Marta, Marina, pegando o gancho da autoanálise, como é então, quando aconteceu com o Divã ou com Doidas e Santas ou com o que eu queria dizer, tudo que eu queria dizer, que você vê a sua autoanálise virando peça de teatro. É incrível. Como é se enxergar de alguma maneira no palco? Eu acho muito bacana, assim, porque eu não sofro, porque eu realmente me desapego do texto. Tem autores que ficam assim muito cuidadosos com a sua obra e acaba criando um processo muito estressante para eles e para a equipe que está adaptando. Então, assim, eu já entendi que eu sou a proprietária privada do meu texto enquanto eu escrevo. No momento que eu autorizo uma adaptação, passa a ser um trabalho em equipe, né? Então, eu realmente delego, eu sei que aquele texto aparentemente meu vai sofrer uma interferência do adaptador, do diretor, do ator e vai virar outra coisa, não é mais literatura. Nunca te incomodou? Você nunca ficou meio grilada? Não, eu nem me envolvo para realmente não me estressar. Daí, quando eu vou assistir, é claro, né, Mariana, que pinta um estranhamento, né? Quer dizer, eu vejo, de repente, uma cena e eu digo, nossa, isso aí não precisava ter ficado tão pastelão. Quando eu escrevi isso, era mais melancólico, ou ao contrário. Quer dizer, mas isso é uma conversa que eu tenho com os meus botões e com ninguém mais. Eu vejo e consigo detectar ali o que me agrada ou não. Mas, em termos gerais, eu tive tanta sorte, porque as adaptações foram tão boas, com equipes tão boas, que eu relaxo, me divirto e não me estresso. Assim, até hoje não tem nada que eu tenha pensado, nossa, que vexame, não deveria ter autorizado. Claro, os personagens, por exemplo, só para aproveitar, os personagens, quando você vê, você imagina que na sua cabeça eles teriam outra cara. Por exemplo, eu nasci para diretor de elenco, eu não vejo um cara, isso aí não é. Sim. Então, a Sônia Braga é a Gabriela. Sim. Agora, todos os caras que representaram o Capitão Rodrigo, do Érico Veríssimo, não são Capitão Rodrigo. Na minha cabeça, com você, como é que é? Você visualiza o personagem quando você escreve? É engraçado, porque o personagem sou eu. Né? Então é muito estranho, porque eu não tenho assim, uma vivência de ficção muito grande, Augusto. Mas você tem romances. Não, o primeiro, por exemplo, Divã, era uma mulher de meia idade, mas na hora que eu escrevi, aquilo ali era nem um romance, assim, era uma novela de transição entre a crônica e a ficção. Tá. Né? E eu estava passando exatamente pela meia idade também, eu estava fazendo reflexões a respeito disso e criei um personagem com o nome Mercedes, mas eu nunca descrevi meus personagens fisicamente. Em nenhum dos meus livros eles têm olhos azuis, ou são altos, ou baixos. Eu sempre descrevo por dentro. E claro que acaba sendo, nesse caso do Divã, era uma mulher muito parecida comigo. Então, de repente, tu vê, nossa, eu sou parecida com a Lília Cabral. Essa era a minha próxima pergunta, Droga. Então, Marta, quando você escreve, você se expõe, você influencia as pessoas. E é um pouco natural, me parece, que as pessoas comecem a tomar você como guru. Elas leem e acompanham e se sentem inspiradas, orientadas. Como é que você se vê nessa posição? Não gosto muito, Ivan, assim, porque essa coisa do guru fica uma coisa meio messiânica, parece que tem resposta para tudo, e eu não tenho. As pessoas chegam para mim e dizem, Marta, tu é tão bem resolvida, eu queria passar meia hora conversando contigo, porque como se a luz viesse.
E eu digo, gente, é muito fácil ser bem resolvida por escrito, né? Porque daí eu pego, eu escrevo, eu reescrevo, eu deixo aquele texto dormir, no outro dia eu acordo, eu repenso, até que é um texto coeso, bem raciocinado e tal. E dá essa impressão de que, né, ali está a verdade absoluta, que obviamente não tem. Quer dizer, eu me atrapalho como todo mundo no meu dia a dia, não tenho respostas. Quando eu encontro as respostas, no dia seguinte já tenho outras perguntas. Então, uma mulher exatamente como todo mundo. Mas, como eu falo muito sobre coisas triviais, né, a gente está vivendo aí num mundo muito exibicionista, né? Assim, parece que realmente a vida só acontece nos castelos de caras, acontece só em festas. E eu falo muito do que acontece entre quatro paredes, e as pessoas se identificam muito. Elas conseguem se ver naquela situação. Eu também passei por isso, por essa separação, ou eu tenho essa relação com essa minha avó, ou, enfim... E aí eu acho que isso dá a magia da identificação, né? Mas isso não quer dizer que seja um guru. Eu não gosto. As pessoas me escrevem, às vezes, pedindo conselho e eu digo, olha, obrigada pela confiança, mas procura um profissional e tal, porque como é que eu vou me envolver com a vida pessoal de pessoas que eu não conheço? Mal consigo dar conta dos meus problemas. Fernanda Pompeu. Aqui, Marta. Oi, Fernanda. Então, eu li uma declaração sua em que você diz que é devota da simplicidade e da objetividade, e que tem horror à enrolação, né? E é interessante porque eu acho que os seus textos mostram isso, né? Você entra diretamente na cena, né? Você consegue isso. Mas aí eu fiquei pensando, você foi redatora publicitária, né? A minha pergunta é, você acha que a sua experiência como redatora publicitária influenciou no seu estilo hoje? Muito. Hã? Muito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu trabalhei disso. durante 13 anos como redatora e é engraçado que às vezes umas pessoas me perguntam, nossa, 13 anos perdida até tu encontrar o teu rumo. E de forma alguma, porque primeiro que o texto publicitário trabalha com objetividade e com humor, né? Então, e a gente não tem muito tempo realmente para dar o recado. Ali é 30 segundos na televisão, é um texto curtinho num anúncio. Então, foi uma escola da síntese para mim, né? E é também uma escola da sedução, porque o que é a propaganda? É sedução. Tu vai seduzir alguém a comprar um liquidificador ou a se matricular num curso pré-universitário. E eu, de repente, troquei de produto. Isso foi muito interessante. O produto passou a ser eu mesma, vamos dizer assim, né? As minhas ideias e tal. Então, eu deixei de ser um instrumento a serviço de um cliente para poder, de repente, começar a escrever. Mas eu acho que essa sedução literária, de certa forma, existe. Ela não é consciente. Eu não começo a escrever pensando, nossa, eu vou pegar o leitor por aqui ou por ali. Mas eu acho que é uma herança que veio da prática da propaganda. E eu acho que tem a ver com a simplicidade, sim, porque a propaganda não pode se dar o luxo de ser hermética. E Marta... Oi, desculpa. Pode E quando é que você se reconheceu como escritora? No dia que o Augusto me ligou convidando para vir para o Roda Viva. Ali eu disse, nossa, eu sou uma escritora. Tudo bem, obrigado. Não, ali foi realmente a consagração. Não, isso é um processo que veio aos poucos, né? Eu sempre tive muito pudor com a palavra escritora, né? Para mim, sempre escritora foi a Clarice Lispector, a Nélida Pinhon, a Adélia Prado. Então, eu sempre me senti meio penetra nessa turma. Mas, enfim, lá pelas tantas, eu tenho que reconhecer, são 23 livros, é disso que eu vivo, né? É o que paga minhas contas, é o que toma todo o meu dia, é a minha profissão. Então, ok, sou escritora, mas eu ainda tenho esse pudor, né? Porque mesmo, assim, quando eu era muito menina, ser escritora para mim era algo realmente, assim, além do normal, além do humano, né? Sobre-humano. Então, de repente, descobrir que alguém está te chamando de escritora, assim, dá a impressão que tu é um blefe, assim. Mas... Não tenho nenhuma dúvida, você é escritora. Não, eu sou escritora, mas foi um processo contínuo. Marta, você é uma escritora e é uma escritora feliz, porque é uma escritora que vende bastante, que tem leitores, né? Não faltam leitores para você. Sim. Então, o que é que falta para você? Em termos de literatura? Já que você tem leitores, falta, por exemplo, uma boa crítica? Falta tristeza? O que é que falta? O que é que você lamenta que você não tem, já que você tem tantos leitores? Eu adoraria ter uma técnica para escrever ficção, romance, porque como leitora é o meu gênero preferido e tranquilamente eu digo, eu não sei escrever ficção, eu fiz algumas tentativas, para falar a verdade, foram 4 tentativas e vou continuar tentando, ok? Mas eu tenho plena consciência de que eu não tenho um domínio. Por exemplo, eu leio um livro do Cristóvão Tesa e eu fico, nossa senhora, aquilo ali... Porque esse é um escritor
de ficção. Então, eu adoraria saber escrever ficção melhor do que eu escrevo. Mas, assim, isso não é um ranço meu, por que eu não sou... Não, é uma constatação. Mas não chego a pensar assim, o que falta? Eu acho que sobra. Crítica, por exemplo, você se incomoda com Você sabe crítica? que eu não sou muito criticada nem para o bem nem para o mal. Eu até sinto que existe um grande respeito a respeito, porque o silêncio também é um respeito, né? Quer dizer, claro que eu sei que existem alguns comentários, principalmente voltados para a autoajuda, porque a maneira mais fácil de depreciar alguém é dizer, faça autoajuda. E antigamente eu me incomodava com isso, Marcelino. Eu digo, por que estão tentando... Mas hoje eu penso assim que existe uma confusão a respeito, né? Quando a autoajuda surgiu, era uma autoajuda embusteira, né? Como arranjar marido em 5 dias, como ganhar 1 milhão antes dos 30 anos, quer dizer, magias, né, mirabolantes. E hoje existe uma outra coisa, que é uma literatura que se aproxima mais da filosofia, né? que tenta fazer com que a gente viva melhor. E eu acho que não deve se desprezar um livro por ele ter sido útil, por ele ter ensinado a pensar, ensinado a viver melhor. Eu estou muito ligada à School of Life, do Alain de Botton, que faz isso, né? Que utiliza a filosofia, a música, a arte como ferramentas para viver melhor. E a gente tem uma afinidade. Então, assim, claro que isso causa uma suspeita, as pessoas mais ressentidas ficam achando que isso é uma fórmula, e não é uma fórmula, é o que eu sei fazer e, para uma sorte tremenda, as pessoas gostam, se identificam e compram. Marta, como é que é o processo criativo aí com você? Como é que nasce um texto? Você é disciplinada para trabalhar de tal a tal hora você escreve? Não. Como é que é o teu dia? Não, é meio caótico. Eu trabalho em casa. A Mariana uma vez esteve lá em casa e ficou muito impressionada com o local onde eu trabalho, porque ela imaginava que era um escritório fechado, que eu trancava a porta, não atendo telefone, nada. E não, é um nicho da minha sala, completamente aberto, meu gato sobe em cima do computador, a minha filha vem, mãe, me dá uma carona que eu estou precisando, a minha empregada chega e diz, dona Marta, eu estou precisando de 1 litro de leite, eu paro, busco no supermercado e volto, quer dizer, absolutamente caótico. Mas eu, por dentro, sou muito organizada e a coisa funciona. Mas, basicamente, Augusto, de manhã eu tenho minhas atividades mais domésticas, vamos dizer assim, e respondo alguns e-mails, e aí trabalho a tarde inteira e, às vezes, entro um pouquinho à noite. E como é que você decide quando você vai escrever? Ou não é você que decide, é alguma coisa que vem, né, da cabeça, isso misteriosamente. Você decide que vai trabalhar num romance, numa crônica ou em poesia? Para mim, a coisa mais importante é cumprir os prazos de jornal. Então, isso aí não tem inspiração, não tem deitar na rede e esperar. Jornal, né? Então, eu tenho um prazo para entregar e eu tenho que estar sempre tranquilo o suficiente para saber que eu vou cumprir com aquele prazo, que na segunda-feira, até às 3 horas, eu vou entregar o texto e tal. E eu gosto muito de fazer mais textos do que eu tenho para ter eles de gaveta para o caso de eu viajar, de eu ficar doente, enfim, eu sempre tenho uns 8, 10 textos de frente para não me angustiar. E daí pode vir de tudo, Augusto, pode vir de uma frase, eu fui bater papo com uma amiga no fim de tarde, ela me contou alguma coisa, eu digo, nossa, isso rende uma crônica, eu assisti uma briga na rua, isso dá uma crônica. E aí eu anoto essas ideias, a famosa carteirinha, né, ali cadernetinha. E claro que na hora que eu vou escrever, nem sempre se dá. Às vezes eu vou começar a escrever aquilo que eu achei que ia render uma crônica maravilhosa e eu empaco no primeiro parágrafo e já disse tudo a respeito e não consigo dar sequência. Daí aborta aquele texto e começa outro. Mas eu estou sempre com o radar ligado, eu estou vendo um filme e tem alguma frase daquele filme que vai fazer, não, isso aí merece um desenvolvimento. E poesia, como é que surge? A poesia, eu estou meio parada agora com a poesia, eu me sinto até devedora, porque tem muita gente que gosta demais do material poético e eu mesma gosto. Mas foi uma época da minha vida que eu conciliava isso com a propaganda, ela era quase uma válvula de escape. Eu trabalhava muito em propaganda, assim, entrava à noite trabalhando em propaganda, e chegava no fim de semana, a maneira que eu tinha de me reconectar com os meus sentimentos, de não ser instrumento de ninguém, era através da poesia. E, para mim, a sorte deu muito certo. Aquilo ali era para ser para mim mesma e, de repente, né, aqui mesmo em São Paulo, Caio Graco Prado leu esses poemas, quis editar. Então, é meio conto de fadas, assim, né? Porque a gente sabe como é difícil, né, editar poesia. Você tem números de quanto você vendeu quando escreveu poesia, por exemplo? Eram poucos. Porque tem a lenda de que poesia não vende. Não, e a minha também não, era pouco. Não existia essa Marta Medeiros de hoje. Não existia. Era muito bem recebida, até mais bem recebida pela crítica do que pela crônica, né? E muitas pessoas... Bom, eu tive a grande privilégio de ter o Milor Fernandes
né, como um dos caras que escreveu uma orelha para mim. Ele colocou um poema meu na coluna dele que ele tinha no Jornal do Brasil. Aquilo ali me belisca, né? Imagina, eu era uma menina de 26 anos e um belo dia o Milor Fernandes pega e coloca no Jornal do Brasil sem me conhecer, sem eu nem saber que aquilo estava acontecendo. Então, assim, eu fui muito prestigiada como poeta. E aí o tempo passou, eu fui morar no Chile, quando eu voltei surgiu a crônica, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, então eu realmente tinha que me dedicar um pouco àquele gênero que eu não dominava. E poesia não é uma coisa que tu escreve, sobrou 10 minutos, vou fazer um poema. Não, tu tem que estar realmente mais, né, introspectivo, mais dedicado. Marta, eu interrompi a pergunta do Ivan Martins. Não, ele que faz. não, nem me lembro. Não, eu tinha interrompido. Pode fazer. Mas, eu ia te perguntar se você tem algum senso de responsabilidade social. Você falou que gostaria de poder escrever ficção com mais facilidade ou melhor. Mas, ao mesmo tempo, como escritor que você sente que você tem necessidade de dizer coisas, falar coisas, participar? A gente está tendo eleição, em junho do ano passado, o país se levantou. Você acha que tem que participar disso como escritora? Eu não me sinto na obrigação de ser engajada politicamente. Eu acho que eu sou engajada numa coisa maior, que é o viver bem, que é o pensar, é o combate à ignorância, que eu acho que é o que mais precisamos conversar aqui, porque a gente fala muito da miséria, né? A miséria da fome, mas a gente tem que falar também da nossa miséria intelectual, da nossa miséria afetiva. Então, mas eu não penso assim, quando eu pego um texto, eu tenho esse papel. Eu não me dou papel nenhum. Eu acho muito importante que eu me sinta livre para escrever o que eu quiser, que eu acho que essa espontaneidade vai vir de mim naturalmente, e se ela repercutir, ótimo, se não repercutir também. Eu não gosto muito dessa coisa messiânica, como eu falei, sabe? De me sentir um instrumento a serviço do esclarecimento do leitor, de uma conscientização do leitor. Deixa eu colocar de outra forma. Qual é o espaço social que você sente que ocupa? Qual é a tua função? Quando você escreve para o leitor, quando você fala com ele, quando você vende livros, quando você escreve crônicas, qual é o espaço que você ocupa? Eu sou uma colunista a mais num país que tem milhares de colunistas e maravilhosos. Eu não consigo me enxergar como tendo uma missão especial para ninguém. Eu realmente não me vejo assim, eu não me vejo, essa que é a verdade, eu não me analiso, eu não penso. Eu tenho assim, o privilégio de ter um espaço no jornal, que é muito lido, mas eu nunca penso na repercussão. Eu volto a dizer, eu escrevo para mim, para eu organizar o meu pensamento, para eu entender o que eu sinto, e depois eu jogo isso, e se tiver repercussão, ótimo, e se não tiver, não tem. E eu nunca vou saber se essa repercussão vai acontecer ou não, porque às vezes a gente escreve um texto e pensa, nossa, aqui eu bati um bolão, vai ser bárbaro, e passa em branco total aquele texto que eu achei que era muito importante. E daqui a pouco eu escrevo uma coisa super simples, meio correndo, meio atrasada, e digo, nossa, vai esse texto mesmo. E ele tem uma super repercussão e envolve as pessoas. Então, assim, eu já desisti de tentar ter sei lá, alguma coisa para medir reações. É tudo muito sem intenção. Essa que é a verdade. Eu não teria como dizer alguma coisa diferente. Marta, você e pode ficar tranquila quanto a isso, porque os formadores de opinião eles são frequentemente desmoralizados pelos fatos, né? Como, por exemplo, quem é que formou essa opinião que resultou na onda em favor da Marina Silva? Ninguém. Acontecem coisas aqui no Brasil. A força das circunstâncias é imbatível. Bem, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a escritora Marta Medeiros. Voltamos ao vivo com a escritora Marta Medeiros. Marta, o nosso telespectador Henrique, que perguntou pelo Twitter, que ele lembra que você mencionou a Adélia Prado, que aliás esteve aqui, deu uma belíssima entrevista. Ele quer saber qual é a influência da Adélia Prado sobre a sua obra, se existe alguma. A Adélia Prado, não assim só ela, né? A poesia dela, mas não só a dela, não posso dizer que eu sou uma especialista em Adélia Prado, mas ela tem uma ligação importante, porque eu tenho uma obra chamada Doidas e Santas, que essa expressão Doidas e Santas foi retirada de um poema dela. Eu começo a crônica falando, dando crédito, né, do poema da Adélia e falo desse poema.
E no fim, esse Doidas e Santas saiu, virou nome de crônica, virou nome de peça de teatro também, e acabou que a gente ficou com esse link, assim. Ele pergunta Mas também não... sobre outras influências que você tem. E eu aproveito, então, o tema para te perguntar qual é o cronista. Você disse que é mais uma cronista, eu não concordo, acho que você é ótima. Cronista, agora, qual é o cronista ou a cronista que você mais admira? É como eu disse, né? A gente chuta uma árvore aqui, cai meia dúzia de cronistas maravilhosos. É difícil escolher. Vai parecer bairrismo, mas eu tenho uma admiração tremenda pelo Luiz Fernando Veríssimo. Eu acho ele um autor muito completo, um homem culto, e tem o lado do humor, e tem o lado da mundanidade, e tem o lado... E é uma coisa importante dizer, porque às vezes eu falo do Veríssimo, e daí quem é... por exemplo, contra o PT, não leio mais Veríssimo porque ele defende o PT. E eu acho importante dizer, a gente não precisa concordar com os cronistas. Isso não é um fla-flu, né? Exatamente. Às vezes eu clima. recebo e-mails, Augusto, isso é uma coisa interessante de falar, por exemplo, de pessoas que dizem, Marta, eu te acompanho há 10 anos, tu era como uma pessoa da família para mim, e agora tu foi escrever esse texto que eu achei um absurdo, eu nunca mais vou te ler. A coisa vira uma passionalidade, que a impressão que tu tem que tu convive com ela. E então eu acho assim, que é importante dizer para os leitores, existe muito mais do que uma opinião ali, existe uma arquitetura de texto, né? Na verdade, todos os cronistas falam sobre as mesmas coisas, só que um escreve com elegância, outro escreve com rigor, o outro através de metáforas, o outro com ironia. Quer dizer, existem 1000 maneiras de se escrever o mesmo texto, e é isso que vai personalizar o texto e fazer com que a gente se encante. Então, assim, isso eu me lembro que eu lia Paulo Francis, por exemplo, que eu sempre achei absolutamente genial, e eu ficava embasbacada com o texto, né? Assim, com o artesanato de um texto. E muitas vezes eu discordava dele, não concordava, achava que ele estava sendo elitista ou racista, ou o que fosse, mas isso era secundário, porque eu estava ali para apreciar uma obra de arte que era um texto escrito. Então, eu acho isso muito importante. Mas, voltando ao Veríssimo, eu acho que ele é o papa da crônica ainda. Você tem razão, em 68 eu também tinha uma enorme dificuldade, eu vivia no Rio, em 68 na faculdade de Direito, então dá para imaginar... Sim. O que eu pensava, né, da situação e da ditadura militar. Eu não queria admirar o Nelson Rodrigues, mas eu não conseguia. Ele era absolutamente fantástico. Foi descoberto agora. E eu acho que a gente tem que ter esse por essa turma da esquerda que não o lia, que não tem cabimento, né? Separa. Não, porque daqui a pouco pessoas tu tá excluíram até o Chico Buarque, não gostam do Chico Buarque, das músicas dele, porque ele não pensa... Porque apoia X, quer dizer, eu acho que a gente tem que separar. Mas espera. Gente, opinião é uma coisa importante no que se escreve. Mas não para avaliação estética da obra. Não para avaliação, mas para... Não, que eu digo, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu perguntei, eu disse né? na internet que ia participar de uma entrevista com a Marta Medeiros. Sim. E aí eu falei, olha, surgiram perguntas, né? O que vocês gostariam de perguntar para ela? E algumas leitoras, mais que uma, do Rio Grande do Sul, me perguntaram o que você acha do machismo gaúcho. Aí sim. Isso não é questão literária. Não, isso é uma questão... Tu tá me perguntando. Mas eu queria ouvir sua opinião sobre Marta e Ivan, só um minuto. Agora eu invoco os meus poderes de apresentador. Eu só estou dizendo o seguinte, o voto do Chico Buarque, seja qual for, não interfere na avaliação que eu faço da obra musical dele, é só isso. Sim. O que o Nelson Rodrigues escrevia também tinha que ser visto como um texto espetacular, como era, e não um cara escreveu tal coisa. E, aliás, todo mundo que diz não te leio mais é mentira, ele volta depois até para te xingar. Eles nos odeiam do fundo do coração. Mas é isso. Mas e a pergunta sobre o machismo gaúcho? Você tem opinião sobre isso? Eu tenho uma opinião sobre isso. É limitador, é difícil para os relacionamentos, mas não... Mas é diferente do machismo paulista, baiano, tenho conhecimento. Goiano, carioca? Eu tenho uma vivência no Rio Grande do Sul, eu nunca morei em nenhum outro lugar que não fosse lá. Então, eu não tenho muito essa... E eu não sou... Agora, também tem isso. O que é o machismo do Rio Grande do Sul? É uma generalização. Quer dizer, eu não convivo com muitos homens machistas, eu convivo também com... Eu fui casada 21 anos com um homem que não era nada machista, gaúcho como eu. Quer dizer, então eu acabo pensando no machismo em relação aos homens com quem eu convivi, que eu escolhi, que não eram machistas, sabe? Agora que ele existe, mas também existe fora do Rio Grande do Sul. A gente sabe que o Brasil é machista, né? Não é só o Rio Grande do Sul. Só que a gente acaba dando algumas etiquetas. O baiano é preguiçoso, o carioca
que é boa vida. E a gente sabe que tudo isso é muito reducionista, né? Mas claro, temos um lado machista forte, temos, mas ele não me atinge pessoalmente, eu não fico também levantando bandeira contra isso. Eu acho e até digo mais, o fato de eles me lerem, por exemplo, muito no Rio Grande do Sul, já acho que demonstra uma abertura que sai um pouquinho do estereótipo. Né? Você se considera feminista? Não me considero feminista, apesar de achar... Eu não me considero nada que seja uma etiqueta, é isso que eu quero dizer. Eu sou feminista em determinados assuntos, em outros eu posso ser até machista. Entende? Eu não acho que a gente precisa ser 100% maluca, ou 100% careta, ou 100% machista, ou 100% liberal. Eu acho que eu posso circular conforme as exigências das circunstâncias, dos momentos, e não ser frívola por causa disso. Ao contrário, acho que eu posso ser até mais íntegra. A expressão da Marina Caruso é de quem não gostou da pergunta. Mas eu queria só valorizar, só para terminar... O feminismo fez um trabalho espetacular por todas nós mulheres. Eu não tenho um discurso feminista, mas eu sou fruto do belíssimo trabalho que foi feito pelo feminismo e não estaria aqui hoje se não fosse pelo feminismo. Acho que a gente não pode falar de feminismo sem, citar que a gente tem 2 mulheres provavelmente indo para o segundo turno. E eu acho que talvez, eu queria a sua opinião, acho que talvez falte debater temas super importantes para a mulher, como, por exemplo, a legalização do aborto. Eu queria a sua visão disso, desse debate político e do aborto em si. Eu acho que o debate político precisa ser amplo para homens e mulheres. Eu acho que a legalização do aborto não tem que ser um assunto só feminino. Eu não me preocupo muito se o futuro presidente vai ser homem, se vai ser mulher, se vai ser negro, se vai ser branco, se vai ser jovem, se vai ser velho. Eu só me preocupo com o caráter, com a espinha dorsal ali da figura que possa fazer alguma coisa pelo país. O gênero não é o meu fator decisivo para escolher meu candidato. Eu sou a favor da legalização do aborto. É um assunto dificílimo, a gente sabe disso, mas eu não posso ser hipócrita, porque eu posso defender vários argumentos, entender vários argumentos para a defesa da não legalização, mas aí vamos para uma pergunta crucial. Se tu ficasse grávida hoje, por graça do Espírito Santo, que não tem mais condição de engravidar, mas enfim, se ficasse grávida hoje, eu abortaria. Então, isso aí encerra para mim o assunto. Eu não posso pegar e dizer que não sou a favor. Ô Marta, a autora do Divã já fez análise? Faz? Quando eu escrevi o Divã, não. Ali eu era completamente inexperiente. Hoje eu faço, estou há 3 anos e acho espetacular. Quem é que vai ao Divã? A santa ou a doida? Ambas, né? Ambas. E mais algumas, né? Porque a gente não é só santa e doida, tem mais algumas outras. Ali, uma vez o Almodóvar disse que a mulher é feita de vários pedaços, né? A gente é um mosaico, o homem é uma laje plana, é mais fácil de lidar. Então, eu levo todos os pedacinhos dos meus mosaicos e acho fantástico, porque é isso, e ajuda também na minha literatura, porque é isso que eu estava falando, né? Que é a prática da narração. E algumas pessoas até não aproveitam tanto terapia pela sua dificuldade de se narrar e de conseguir construir, né, uma figura que possa ser analisada e, enfim, conseguir melhorar a cabeça e melhorar a vida. Marta, queria voltar... Eu queria também falar. Depois a Fernanda. Pegar o gancho da Marina, que falou de legalização do aborto. Pode A ser? Mariana e depois a Fernanda. Tem aumentado o número de mulheres que não têm vontade de ter filhos. Sim. E essas mulheres sofrem uma relativa patrulha da sociedade, porque se espera que a mulher case e vai ter filhos e a vida é normal assim. Eu queria saber o que tu acha disso, desse crescimento dessas mulheres que decidiram que não querem ter filhos e sou feliz com isso. Eu acho uma consequência natural, né, da independência feminina. Quer dizer, antigamente tu não tinha muitas opções de vida, de realização, a não ser a maternidade. E acho que é uma sacanagem com as mulheres, porque a gente divulga muito a maternidade, o lado sublime, e esconde completamente o lado encrenca de ser mãe, porque também é muito difícil, tem muitos problemas. Tem quantos filhos, Marta? Eu tenho 2 filhas. E acho muito complicado, isso é muito latino, essa passionalidade, não ser mãe é a coisa mais fantástica do mundo. Primeiro ser mãe, depois o resto. Uma coisa que eu não compartilho, eu acho que tudo é importante, os filhos, a tua relação amorosa, o teu trabalho, a tua solidão, os teus amigos, as tuas viagens, enfim, é tudo parte de um grande pacote.
Eu tenho certeza que muitas mulheres que estão me ouvindo devem ter me achando uma geladeira aqui, porque como o filho está acima de tudo. E não, eu sempre encarei a maternidade como mais uma aventura da vida, uma aventura peculiar, né? Definitiva, que envolve uma tremenda responsabilidade, mas eu acho que a mulher também pode colocar o seu afeto em mil outras coisas, né? Inclusive em outras crianças, em sobrinhos, em pets, enfim, no que for. E não tem nenhum problema. Na França, essa discussão já está até antiga, né? Se fala muito do mito materno, tem aquela autora, Elisabeth Badinter, que fala que é realmente um mito, essa coisa da mãe sublime, e eu acho que isso já está antigo. Porém, vou dar um outro lado, eu acho que na hora de decidir não ter filho, não é uma coisa assim, eu não quero criança dá trabalho, é um custo muito alto e tal. Porque filhos crescem e é realmente um investimento, é uma carga emocional inigualável. Então, assim, a mulher tem todo o direito de não querer ter filhos, mas eu acho que não pode ser uma decisão do acaso ou daquele momento. Eu acho que ela tem que pensar nessa decisão dentro de um contexto de uma vida, sabe? Porque eu conheço também muitas mulheres que não tiveram e quando chegaram aos 50 anos, repensaram essa escolha e se arrependeram e tal. Então, assim, é uma coisa muito pessoal. Acho que tem todo o direito de não ter, mas acho que não pode ser uma coisa tratada com leviandade, uma decisão leviana. Fernanda. Bom, primeiro, parabéns, né, por ter se declarado a favor do aborto, é corajoso, né? Direito do próprio corpo e da própria vida. Mas aí, voltando à literatura um pouquinho, eu fico pensando assim, o Brasil tem muitos escritores, escritoras, né, que é ótimo. Mas você é uma escritora de sucesso, uma escritora que tem leitores, uma escritora que tem uma obra, né, que vende, que é querida pelos seus leitores e tal. A minha pergunta é, você consegue dizer ou detectar o que no seu texto encanta os leitores? Na marcenaria dele, o que é? Eu acho que é a simplicidade. Fernanda. Assim, o leitor sabe que não existe um personagem ali, uma persona criada ali. Eu sou exatamente o que eu escrevo, eu estou muito colocada no que eu escrevo. O Domingos Oliveira costuma dizer que nada é mais revolucionário do que a sinceridade hoje. E eu acho que eles percebem isso, entende? Eu não estou querendo provocar uma reação X, eu não estou querendo conquistar Y, eu não estou querendo doutrinar ninguém, apesar de eu sei que eu tenho uma certa eloquência, que parece realmente uma doutrina, mas daí é uma questão de estilo, mas não é uma intenção. E eu acho que é isso, eu acho que é fruto de um posicionamento que eu tenho na minha vida diária, eu não sou diferente daquilo que eu escrevo. E a simplicidade passou a ser um valor, porque a gente confunde muito. Hoje em dia a gente está confundindo simples com pobre, né? A gente tem, na verdade, pobreza de espírito, pobreza de humor, pobreza de sensibilidade. A simplicidade não é pobre, ela pode ser riquíssima, mas corre um risco enorme. Por ser riquíssima, também corre o risco de ser snob, né? Muita gente acha que a simplicidade é sempre suspeita, né? As pessoas, simples demais, isso é uma fórmula. Tem a velha história de que a gente faz aquilo de propósito para ganhar leitor, como se pudesse escrever como a Clarice Lispector, mas não faz porque quer ser popular. Quer dizer que é um absurdo total. Então, acho que as pessoas sentem que é aquilo que eu sei fazer. Eu não sei fazer melhor, não sei fazer pior. E é o resultado de um longo questionamento de vida que acabou se transformando na matéria-prima do meu trabalho. Marta, um outro aspecto. Parece existir, um mercado literário para se falar de mulher. Se você vai numa livraria hoje, tem um cantinho assim que parece organizado com essas questões do coração, parece um tipo de mercado feminino. Eu acho que isso existe objetivamente. Eu te perguntaria o seguinte, você acha que mudou, o que propiciou a existência desse mercado? O que permite que haja hoje um espaço de reflexão sobre o que é ser mulher? E discutir desde a cor do batom até a maternidade ou o aborto. As mulheres leem mais que os homens. Elas compram mais livros. Até a leitura eu não vou saber, mas que elas compram muito mais livros que os homens, sem dúvida. Então, até o mercado editorial acaba estimulando também que hajam mais escritoras mulheres e que existe uma facilitação para isso também. Mulher sempre falou mais do que o homem, natural que escreva também, né? Quer dizer, a mulher se expressa mais naturalmente. Isso é uma consequência de um estilo de ser que é mais expressivo mesmo. Acho que também tem um pouquinho de carona das próprias revistas. Hoje tem livros que parecem revistas, né? Como se vestir, como...
Mas a discussão de o que é literatura feminina, masculina, eu já acho que é indiferente, acho que não é importante isso. Como mercado, acho que existe mais leitoras mulheres, então, em função disso, mais escritoras mulheres atendendo essa demanda. Agora, se a gente for falar de diferença de livro de homem para livro de mulher, saindo da coisa segmentada da moda, do batom, da maquiagem, mas falando de literatura em geral, eu acho que não tem muito sentido a gente perguntar se é um livro que é escrito por uma mulher, se é por um homem. Acho que cada autor tem seu estilo e ser mulher ou ser homem, tanto faz. Marta, queria falar desse último trabalho, Paixão, Felicidade e Liberdade Crônica, que ele traz uma série de crônicas publicadas em diferentes momentos da tua vida. Eu queria saber quem era a Marta daquela época e quem é a Marta hoje. Bom, 20 anos se passaram. A essência é a mesma, Mariana, mas claro que mudou, né? Porque muda a vivência. Eu tinha 30 e poucos anos, estava voltando do Chile, nunca tinha escrito crônica na vida. Então, eu acho que existe nas primeiras crônicas uma certa gaiatice, que por um lado é bom e por um lado é ruim, como tudo na vida, tem um lado bom, tem um lado ruim. Assim, eu percebo que eu chutava mais o balde, eu não tinha nenhuma noção do crescimento que ia haver dentro desse meu novo ofício, né? Eu achei que aquilo ali era uma experiência de 6 meses e tal, depois aquilo ali ia acabar. Nem sonhava que aquelas crônicas um dia iriam para um livro, que é um objeto que documenta aquele trabalho. Então, eu acho que eu era mais gaiata. Por um lado, isso tem uma certa espontaneidade que é muito atrativa, mas, por outro, tinha uma certa irresponsabilidade. Às vezes eu leio coisas e eu digo, nossa, eu citava nomes, uma coisa quase meio hater, assim, de internet, só que através do livro, assim. Hoje eu me arrependo, assim, de falar de algumas pessoas que, no fim, acabei conhecendo depois. Então, assim, hoje eu sou mais responsável a respeito do meu trabalho, não menos honesta, é só mais responsável, não tem aquela gaiatice mesmo, assim, sabe? De escrever o que bem entender e dane-se os outros. Não, eu acho que eu tenho um compromisso com se eu sou elegante no meu jeito de ser, eu tenho que ser elegante no meu texto também. Mas trava mais hoje em dia na hora de escrever? Trava mais, não por isso, trava mais porque a impressão que eu tenho é que já escrevi sobre tudo, porque o mundo não é, e isso é uma coisa que todos os colunistas têm, não só eu, o mundo não é original, quer dizer, nós não estamos passando pela nossa primeira eleição, não foi a nossa primeira Copa do Mundo, as pessoas casam e separam e guerras, quer dizer, é mais do mesmo. Quem muda somos nós. Então, o que muda é a minha visão a respeito desses assuntos. Mas, na hora de escrever, a impressão que eu tenho, digo, nossa, eu já falei tantas vezes sobre isso. E aí eu procuro buscar alguma coisa, algum ponto que ainda não tenha sido visto, ou que agora, com a minha idade que eu tenho, não tenho mais 30, agora é 50, agora não tenho mais filhinha pequena, agora eu tenho 2 mulheres adultas em casa. O que tudo isso gerou em mim que tenha mudado também a minha visão de mundo? Vou fazer uma pergunta que foi enviada pela nossa telespectadora Maíra, como é que você enxerga a viralização dos seus textos na internet? O que você acha disso? Vou ser obrigada a ser um pouquinho antipática aqui, mas preciso ser Falando honesta. da internet, seja à vontade. Eu não sou tão grata assim, porque a gente sabe que que as pessoas mudam tudo com muita facilidade. Existe uma responsabilidade tremenda. E muito difícil ver um texto meu que tenha o mesmo título, que tenha começado daquela maneira e terminado daquela maneira. Principalmente os finais, as pessoas se dão o direito de botar finais melosos e daí uma mensagem no fim. Quer dizer, e deturpa. Isso falando da parte fácil. Já aconteceu de e você pegar... não tem como se defender disso. Já aconteceu numa outra eleição de fazerem campanha política no meio do meu texto e o leitor não tem como identificar, porque aquele texto realmente era meu, começa igual e uma pequena frase no meio faz campanha para um candidato que nem era o meu candidato e depois segue até o fim igual ao meu texto. Olha a má fé disso. E aí como é que eu vou descobrir de onde é que veio isso? E aí isso viraliza e quer dizer, coisa que eu não faço, campanha política, e ainda por cima para um... Quer dizer, é um crime. Então, eu fico um pouco indignada. Eu já disse isso uma vez, eu sei que estou na contramão. É uma selva, a internet. Eu estou na contramão, mas eu não tenho essa fissura por ter milhões de leitores. Eu preferia que os meus leitores me lessem no jornal e nos livros. E, claro, agora eu acabei de montar um site oficial, meu primeiro site oficial, onde eles têm certeza absoluta que aquele texto que está ali está íntegro, não sofreu nenhuma alteração, porque é meu, está autorizado por mim, escrito por mim. Eu tive isso agora para ter um pouquinho desse controle. Perfeito. Marta, uma das perguntas que mais fazem para mim é o que é uma crônica, né? Que
tem essa crise? O que é uma crônica, um conto? Me diz, Marcelino, Para o que é uma crônica? Me ajuda. Eu vou usar Me uma ajuda frase que eu do te Inácio ajudo. Lora Brandão. Quando perguntaram para ele qual a diferença entre conto e crônica, ele falou, o prazo. E para você, o que é crônica? Já que você escreve tanto. Eu já falei muito, eu sou cronista, mas hoje em dia eu acho que muito de vez em quando eu faço uma crônica. Porque o que eu faço mesmo é uma coluna de opinião, sabe? Eu acho que é diferente da crônica, porque a crônica é realmente literatura. A crônica é Rubem Braga. Eu consegui pegar de um voo de uma borboleta e dar um sentido para aquilo, um lirismo, e transformar aquilo em alguma coisa realmente tocante, que mobilize a atenção do leitor. Agora, uma coluna, a minha próxima coluna agora, de quarta-feira na 0 Hora, é sobre o menino Bernardo, por exemplo. Não considero isso uma crônica, é uma coluna de opinião a respeito. Então, eu acho que existe aí uma certa diferenciação e hoje em dia nós temos mais colunistas do que realmente cronistas. Eu acho que crônica é realmente literatura. A coluna, ela trafega um pouquinho pela crônica, um pouquinho pelo jornalismo. Tem algum assunto que não entraria em uma crônica sua? Não, em princípio não. Eu tento ter um pouquinho de cuidado de não invadir assuntos que realmente eu não entenda. Algumas vezes escrevo sobre política, mas muito poucas vezes, porque eu tenho milhões de outras pessoas que escrevem muito melhor, com muito mais critério, com muito mais conhecimento de política. Então, às vezes, tu entra ali numa onda meio, vou dar a minha opinião também, e daqui a pouco tu está sendo leviana. Economia é um assunto... Na verdade, eu não sou especialista em nada, Marcelino. Né? Eu caí de paraquedas nesse mundo, eu não tinha nem o desejo de ser colunista, quer dizer, foi uma coisa que aconteceu circunstancialmente. Então, eu respeito um pouco isso e, por isso, eu me atenho mais às relações humanas, que isso todo mundo tem alguma experiência, né? Basta estar vivo. Então, é o que eu me dedico mais. Você já escreveu sobre o caso desse menino Bernardo? Eu não tinha escrito até então. Bernardo é a criança que foi pra gente... Foi assassinada. Para quem não sabe, mas eu acho provável que todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Que foi assassinada. Até então eu não tinha... Supostamente, não, Não, sem dúvida. Pelo pai, com a conivência. E eu não tinha escrito até então, porque muita gente estava comentando, mas agora, com essas novas revelações, com essas novas filmagens que tiveram do menino dentro de casa, aquilo realmente me tocou muito. E o que mais me impressionou, é uma coisa até que eu acho que eu já falei aqui, é a ignorância, porque a gente sempre fala da maldade, né? Porque as pessoas são más. Não, eu vejo aquilo como um mundo tão estreito, quando eu vejo aquele homem falando com aquela criança de uma forma com tanta grossura, com tanta violência. Atormentando. E o que mais me preocupa é o seguinte, são pouquíssimos os pais e as madrastas que vão matar uma criança, são casos raríssimos, mas esse tipo de educação, entre aspas, esse tipo de trato, isso sim, prolifera em todos os bairros, em todas as classes sociais, as pessoas tratam muito mal das crianças, e assim, não se preocupam com a cabeça, que aquilo ali vai virar um adulto com transtorno emocional mais adiante. Então, assim, é mais baseado nisso que eu falei. Nós temos que, para combater esse tipo de coisa, é combatendo a ignorância. É a ignorância. E aí entra uma formação familiar que a gente não tem. Né? A pessoa ouve um pagode e acha, eu tenho arte em casa. Não tem. É uma coisa muito maior que isso. Uma formação cultural que envolve filosofia, psicologia, noções básicas. Ninguém precisa ser, né, um doutor em nada. Mas, assim, não basta só ir ao colégio. O pai do garoto era um médico, né? Certamente nunca passou fome, fez uma faculdade. Mas eu acho que existe um vazio existencial na maioria das pessoas que a arte pode... assim, preencher e isso resultar em famílias mais harmônicas. A gente fala isso, parece um tremendo elitismo, porque nós estamos num país que passa fome, que não tem saúde, que não tem transporte, mas eu acho que a cultura é tão fundamental quanto tudo isso para a gente ter, para o combate da ignorância. Marta, a pergunta, é cultura ou são valores? Os conservadores insistem muito em que há uma crise da instituição chamada família, que é fundamental na formação das pessoas e que teoricamente impediria esse tipo de cena bárbara, isso que aconteceu com esse menino. Mas eu acho que a cultura ajuda muito, porque a cultura te ensina a pensar. Né? Porque de repente tu passa, é um valor... O que é um valor? Tem que educar o filho. Daqui a pouco ele acha que ensinando o filho a dizer obrigada, a matricula numa escola, então ok, já está educado. E quando a coisa é muito maior, assim, é uma transcendência que talvez falte nas famílias, que possibilite fazer com que as pessoas tenham uma visão maior, um horizonte maior de vida e consigam entender as tuas reações, quais são as consequências das tuas reações. É isso que eu acho que é uma coisa muito difícil da gente verbalizar aqui, porque é um espírito, uma atmosfera familiar
Eu não sei se é porque eu tive isso, sabe? Que eu acho muito importante. Eu não fui educada só por palavras, né? Marta, não pode roubar. Marta, não pode enganar no troco. Mas eu fui educada pela música que eu escutei, eu fui educada pelo cinema que eu vi, eu fui educada pelos livros que eu li. E não é um livro por ano. E eu acho que tudo isso foi tão fundamental quanto meu pai e minha mãe. Eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse lido os livros que eu li. Se fosse só meu pai e só minha mãe, eu seria uma pessoa. Meu pai e minha mãe, somado aos livros que eu li, deu noutra Marta. As famílias, ultimamente, já não tem mais o pai e a mãe. Tem a mãe e os livros, né? Às vezes tem o pai. Essa família fragmentada é diferente? É mais frágil? Não, acho que não. Acho que é uma consequência dessas inúmeras separações, que eu não vejo isso como uma falência, acho isso até muito honesto. As pessoas costumam dizer que o divórcio, as altas taxas de divórcio demonstram como o casamento decaiu. As crianças hoje estão experimentando assim, a experiência do fracasso amoroso e não estão querendo casar depois, porque já tem a experiência do fracasso dentro de casa. E eu acho que nós temos que mudar. Daí é uma discussão longa. Tem que parar de educar para o eterno, tem que parar de educar para sempre. Quer dizer, hoje a gente tem uma longevidade maior, é natural que as pessoas tenham 2, 3 relacionamentos longos e importantes na vida e que as separações vão continuar acontecendo. E separação, para mim, é um ato de extrema honestidade, em vez da hipocrisia de anos atrás, que as mulheres ficavam em casa porque eram sustentadas pelos maridos. Se eu estou entendendo bem o que você diz, é o seguinte: você está se referindo à desagregação do núcleo familiar. Né? Você pode mudar, né? Casa, descasa, mas permanece uma família. Né? Mas parece trágico, porque alguém desertou, daí tudo aquilo é fruto de uma briga e de um fracasso, principalmente fruto de um fracasso. E eu acho, e eu posso estar sendo super utópica, mas enfim, se a gente começar a educar as crianças para dizer que o fim não é um fracasso, é uma contingência da vida, e que, claro, aquele marido e mulher, de repente, deixam de ser marido e mulher, mas podem continuar sendo amigos, a família continua de um outro jeito. É isso. Não tem problema. Vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos já já com a escritora Marta Medeiros. Estamos de volta ao vivo com a escritora Marta Medeiros. Bom, como esse bloco é um pouco mais curto, vou direto para Fernanda Pompeu. Vamos lá, Fernanda. Então, Marta, voltando um pouquinho à internet, né? Assim, eu acho que você falou da bronca, de repente, das falsas autorias, né? Que não é só você que sofre, acho que Jesus Cristo, Machado de Assis, né? É geral. Mas a minha pergunta é: os seus leitores são também leitores da internet, né? Quer dizer, o leitor do livro, ele também está na internet. A pergunta é: você acha que a internet também, e blogs, redes sociais, elas exacerbam o eu, né? Muito o eu. E sem nenhum juízo de valor, mas é meio um fato, né? O mundo passa pelas pessoas. Você acha que isso, de alguma maneira, não favorece a crônica? Melhorando. O cronista, ele, por tradição, né? Ele é a crônica, por tradição, seria o gênero literário mais pessoal. Autoral. Mas, né? Sim. Onde você, de alguma maneira, o leitor espera que o cronista esteja lá, né? De um jeito ou de outro, mesmo que não, muitas vezes não explicitamente. Não existe um personagem, o personagem é o próprio autor. Okay, né? Mesmo que a gente não sabe que é exatamente assim, mas o jogo é por aí. Você não acha que, de repente, esse caldo da internet, onde você tem tantos eus, também não seria favorável a uma idade do ouro da crônica? Pode ser. Você entende ou está confuso? Não, eu acho que a internet é mais um canal de comunicação e para sempre, e inquestionável, e favorece tudo, até pode favorecer o poema também, apesar que a gente tem uma sacralização com a literatura que parece que, a crônica pode ir para a internet, a poesia não pode.
o autor não pode ganhar dinheiro, o sucesso não é para os literatos. A gente tem ainda essa sacralização da literatura, que eu combato. Eu acho que literatura tem que ser algo popular. Então, eu acho que sim, que a internet pode favorecer a crônica, mas pode favorecer outros gêneros também. O romance eu acho um pouco mais complicado, mas daí entra uma nostalgia minha, porque eu não consigo ler um livro na internet. Não consigo, eu sou completamente viciada no papel, sei que um dia isso vai acabar, mas eu também vou acabar, então não tem problema, porque enquanto eu estiver viva, eu vou continuar fiel ao livro impresso. Mas acho que sim, Fernanda, mas não chego a pensar muito nisso. Assim, o que incomoda na internet é a selva que ela é. Esse lado selvagem da internet. É que tem que pensar, né? São os caras que escrevem de um lado e do outro. De um lado e do outro. É de um maniqueísmo esse negócio, porque eles começam, se ele escrever alguma palavra que não agrade ao leitor, pronto. Já a obra dela já é invalidada, não é aquilo que você está escrevendo, não é só aquele texto, é tudo. E você não tem como se defender, quer dizer, algum tipo de legislação tem que ter, porque nem o Código Penal vale para a internet. É que a internet possibilitou as pessoas desistirem, né? Porque antigamente a gente existia entre quatro paredes, existia para a nossa família e estava de bom tamanho. Agora a gente vive numa sociedade que se tu não existe publicamente, tu não existe. Ou tu existe publicamente ou tu não existe. E muito focada em sucesso, beleza e dinheiro, que é uma coisa que a maioria das pessoas não tem, né? Então, a internet possibilita que tu exista de alguma maneira. Uma vez eu escrevi, não só a internet, qualquer manifestação, e é mais fácil chamar atenção sendo agressivo do que sendo pacífico, né? Então, se tu não tem o teu melhor para oferecer, tu oferece o teu pior, que tu vai aparecer igual. Então, a internet acabou sendo, assim, ela é democrática nesse aspecto, mas também ela é extremamente nociva. Mas eu quero saber o que pensa sobre isso a Mariana Caruso, ficar rindo do que a gente diz. Mas é engraçado, porque você falou que dos 3 livros, Paixão, Felicidade, Liberdade Crônica, o que as pessoas mais procuram é o Felicidade Crônica. É o que está mais vendendo. Todos estão vendendo bem, graças a Deus, mas Felicidade disparada. E aí a gente vai para a internet e é todo mundo feliz, todo mundo come as melhores coisas, todo mundo está sorrindo, todo mundo vive em casas maravilhosas e faz férias fantásticas. Essas pessoas estão buscando a felicidade em livros. Como é que se explica isso? Não, eu não acho que elas estão buscando felicidade. Eu acho que elas estão buscando exaltar ali o que elas têm de melhor. Eu até acho compreensível que elas não queiram. Eu, por exemplo, não gosto muito que as pessoas me venham chorando. Eu não abro a porta de casa da visita e estou eu chorando. Geralmente eu estou feliz, recebo a pessoa. Então as pessoas estão ali se recepcionando com o seu melhor, seja a roupa nova, o prato de comida. Marta. Não chego a ver grande problema nisso, assim, dá só a impressão de que a vida é só isso. Não é fake? É fake, mas se a gente trazer isso para a nossa realidade, a gente também não fica alugando muitas pessoas falando dos nossos problemas. Isso é um contato mais íntimo. Eu falo para minha melhor amiga o quanto eu estou sofrendo e tudo, mas eu não escancaro isso, entende? E, na verdade, a internet é um grande escancaramento de tudo. Então, eu acho natural, mais ou menos, é um reflexo da vida real também. Marina e o Marcelino. A Fernanda estava falando das falsas autorias e a Mari aqui, vou pegar o gancho do fake. Tem 2 textos seus em especial que foram creditados A Morte Devagar, ao Neruda, e Promessas Matrimoniais, ao Mário Quintana. Queria saber como é a sensação de alguém falar, nossa, eu já li um texto incrível do Mário Quintana e ele ser seu. O que aparentemente poderia ser um elogio acaba virando um demérito. Olha, para minha sorte, são excelentes autores, né? Então, menos mal. Mas não é legal, né? Porque é um adulteramento ali. Houve um político italiano que foi... É uma coisa impressionante. Porque uma vez eu estava num domingo em casa com a família, me toca um telefone, era um repórter do Globo, dizendo, Marta, tu já soube que tu está causando em Roma, que no plenário um político perdeu o cargo porque leu e por causa de um outro colega que leu um texto teu, que na verdade foi acreditado ao Pablo Neruda, que não sei o quê, nós queremos saber o que tu pensa sobre isso. Eu comecei a rir, não estou sabendo de nada. No outro dia, saiu essa notícia, texto de Pablo Neruda derruba primeiro-ministro, não sei quem, não sei exatamente o cargo. E aí, no outro dia, o Corriere della Sera descobriu que não era Neruda, que era uma brasileira. Houve uma reportagem, saiu minha foto. Só faltei ser convidada para posar no olho, sabe? Assim, o meu momento italiano, titiolina. E eu ri muito. Claro, levei isso meio na piada, mas tu vê o alcance da internet. Esse texto,
A Fundação Neruda, no Chile, já tinha uma resposta padrão para avisar, não é do Neruda, é da autora brasileira Marta Medeiros. Mas isso cresceu de tal maneira que esse texto foi publicado em espanhol, seu texto de origem, eles ainda botaram, não, o original em espanhol, foi publicado num livro. Ele já foi dito dentro de um filme italiano. Ele virou música na França. Ele, assim, realmente, hoje ele é um texto internacional que agora passou a ser acreditado a mim. E você não tem a menor ideia de onde nasceu essa confusão? Essa confusão. A gente nunca sabe. Eu não vou dizer que eu acho agradável, mas é o seguinte, como eu não tenho o que fazer a respeito, então, pelo menos, é uma forma tortuosa de divirto aqui, contando aqui, acho divertido e tal. Mas, Marta, por falar em forma tortuosa, eu vou me confessar, me colocar no divã. Eu sou uma pessoa muito triste. E eu, quando vou ler um autor, por exemplo, Manuel Bandeira, tristeza. Dostoiévski, tristeza. Kafka, tristeza, muita tristeza. Aí estamos falando muito de felicidade. Eu gostaria de saber quais autores já deixaram você triste. Mas eu fico tão feliz de ver um bom texto triste que a literatura não me influencia nesse aspecto. Esse texto aqui é muito... Eu não penso nisso. Eu posso, por exemplo, eu leio um livro, por exemplo, falando de autores mais contemporâneos, a Lionel Shriver, que escreveu Precisamos Falar sobre o Kevin, que é uma porrada aquele livro, né? E eu gosto muito de todos... Então, não é assim, eu saí feliz... Não, isso que as pessoas... Felicidade é uma palavra muito desgastada, muito desgastada. Eu fico até constrangida de dizer o que é felicidade, porque é simplesmente extrair das miudezas da vida alguma coisa que te acrescente, que valeu o teu dia, sabe? Que te tornou mais pensativa, mais reflexiva. E, naturalmente, não precisa ser uma coisa alegre, que seja uma coisa que te fez pensar, que te deixou realmente para baixo, mas que extraiu um ser melhor de dentro de ti, sabe? Eu vou contar outra vez a mesma resposta da Tônia Carreiro, mas ela é muito interessante, que vai na sua direção. Numa entrevista, um repórter, acho que da Veja, perguntou assim, você é feliz? Ela falou, sou várias vezes ao dia. É isso aí. Mas é uma felicidade que... quando eu estou triste, eu estou feliz. Eu sou também feliz várias vezes ao dia, mas quando eu quero ficar triste, eu quero morrer. Mas eu também quero morrer, às vezes, e estou feliz, tu entende? Porque a felicidade nada mais é do que tu continuar em movimento. Entende? Esse movimento pode te levar para uma tristeza, pode te levar para uma alegria, pode te esborrachar no chão, ou pode te elevar, mas tu está em movimento. É aquela cenourinha que faz com que tu ainda busque alguma coisa. Não é atingimento de metas, porque mesmo que tu atinja as metas, no dia seguinte tu vai inventar outras. É estar em movimento e estar achando que esse movimento vale a pena. No momento que tu te torna paralisado pela vida, assim, não quero mais sair dessa cama, não quero fazer mais nada, daí é um outro assunto. Daí é seriedade, daí é doença, inclusive, né? A chamada depressão. Agora, enquanto a gente está em movimento, tudo é uma questão de ponto de vista. Eu conheço pessoas que teriam tudo para ter uma vida bacana e tal, que são tão ranzinzas e são tão reclamões e complexo de perseguição. Quer dizer, o auto-boicote é tão grande, por quê? Porque o sofrimento é mais consistente, o sofrimento é mais glamuroso. Ser infeliz te torna uma pessoa muito mais interessante aos olhos dos outros, né? Não, esse é um cara inteligente, ele é infeliz, né? Quer dizer, a alegria está com um péssimo cartaz cada vez mais, mas aí... Espera, isso é o contrário do que acontece... O Ivan é o meu Bonner. Cada vez que tu fala comigo... Eu vou entender isso como elogio. Tá? Não, Bonner não vai ter... Fiquei desconcertado agora. O que eu ia te perguntar é que, embora pareça que você disse agora que a moda é elegante ser triste, mas na verdade as redes sociais, que é o que a gente falava um minuto atrás... Eu não falei elegante, eu falei consistência, né? Assim, mais consistência. E é mesmo. Mas eu queria lembrar que nas redes sociais, que são praticamente um universo paralelo hoje, né? Paralelo à nossa vida real, tem uma vida inteira que se passa no Facebook, nos outros meios. A moda é ser feliz, como se vinha falando aqui, as pessoas sempre apresentando uma fachada de felicidade ou se exibindo com gosto. Mas o que nós estamos falando de uma frase resumida, uma fotinho, que é a mesma coisa que encontrar alguém num parque. Tu não vai encontrar alguém no parque dizendo, eu quero me matar, estou aqui com uma arma no bolso, vou me dar um tiro. Ele vai dizer, oi, tudo bem, ele vai levar, a tristeza dele está lá, está dentro de casa. Eu não vejo nas redes sociais tendo que ser esse espelho da amplitude da existência. Ela não tem essa função. Você não As redes sociais é só aqui, ó, eu existo. Você não acha que as redes sociais refletem uma espécie de empobrecimento
momento existencial coletivo ali? Sem dúvida, porque ela é pobre. Mas eu não estou nas redes sociais. Foi ótimo. Não, Ivan, eu não estou nas redes sociais. Ela é analógica. Eu sou totalmente analógica, eu não sou digital. Eu não estou no Twitter, eu não estou no Facebook, eu não estou. Agora tem uma página no Facebook que está alimentando meu site, que não sou nem eu que administro, mas é mais focada na minha profissão. Mas por que essa decisão de estar fora? Eu não tenho tempo, eu não tenho saco, eu não acho que acrescente nada na minha vida. Eu sou mais analógica. Eu escolhi por isso, mas também eu não vou agora passar uma metralhadora em todo mundo que usa as redes sociais. É claro que tem uma pobreza ali, é claro que é uma coisa muito rápida e tudo que é muito rápido não tem como aprofundar. Mas pobreza não tem em todo lugar? Porque às vezes assim, eu digo, só tem lixo na internet, mas lixo tem em todo canto, é espelho no mundo inteiro. Eu acho você que a gente entra nas pegou associações. um pouco a internet, assim, tem uma caça às bruxas também, né? Que tudo que acontece ali dentro é uma... Eu acho que tem que separar o joio do trigo, pode ser interessante também. As pessoas falam dos relacionamentos que começam pela internet, elas podem dar certo ou dar errado, que nem se tu conhecer alguém num bar. Perfeito, né? claro. É a mesma coisa, é só mais um canal de aproximação, que pode dar em nada, bater no muro, como pode frutificar. Vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos para o último bloco da entrevista com a escritora Marta Medeiros. Voltamos ao vivo para o último bloco da entrevista com a escritora Marta Medeiros. Marta, num dos blocos, a Marina Caruso se referiu ao fato de que é muito possível que o segundo turno das eleições seja disputado por duas mulheres. Você vê alguma diferença entre a mulher política e o homem político? Há alguma diferença essencial? Ou a política uniformiza o gênero? Sendo bem franca, não sei. Nós temos uma única experiência. Dentro do Brasil, a gente tem a única experiência ainda da Dilma só, né? Como uma presidente. Não, mas aí eu me refiro a governadoras. No Rio Grande do Sul, as pesquisas são lideradas por uma mulher. Ana Amélia, sim. Eu não sei, eu acho que isso aí não é uma coisa para se julgar antes de se eleger, e sim no final, para ver se tem alguma diferença mesmo. Mas eu não presto atenção na questão do gênero. Mas eu me refiro por exemplo, a qualquer mulher em qualquer país. Sim. Se você vê uma Indira Gandhi, por exemplo, em ação, a Margaret Thatcher, existem diferenças? Você nota diferenças essenciais? Em geral, até existe uma certa masculinização, se a gente pensar na Margaret Thatcher ou mesmo na Cristina Kirchner. Eu acho que... Mas isso é qualquer liderança, eu acho que não é só no governo. Uma mulher que assume um cargo de liderança, às vezes ela tem que se masculinizar um pouquinho ainda para conseguir as suas conquistas e tal. Então, acho que até uma empresária talvez sofra isso também. E digo mais, às vezes nem precisa ter um grande cargo. A mulher, em geral, se masculinizou demais. A Marina é mais masculinizada do que a Dilma? Não, a Marina, não, eu tô dizendo a Marina ainda está sentido. feminina. Vamos ver o que acontece. Ela ainda está feminina. Ela ainda consegue estar feminina. Vamos ver como é que vem ali para frente. Você acha que existe uma diferença essencial ou diferenças essenciais entre homens e mulheres, ou é tudo uma questão de criação, de cultura? Não, eu acho que existem diferenças, sim, mas também existe muito estereótipo que ajuda a definir a tua identidade. E tu te agarra naquele estereótipo que já é transmitido na própria infância, com os brinquedos que tu brinca, as cores que tu usa e tal, e tu vai criando a tua identidade baseada nesse estereótipo, que depois, quando tu cresce, tu até pode negociar e conseguir uma política mais unissex de existência, vamos dizer assim. Eu acho que nós estamos mais próximos. Não é à toa, eu tenho um livro chamado Geração Bivolt, que eu acho que os sexos se aproximaram. Por quê? Porque antes nós estávamos completamente separados, o homem na vida pública, a mulher na vida privada. A mulher invadiu a vida pública e houve um contrafluxo. O homem veio para a vida doméstica, né? E hoje os homens estão muito mais envolvidos com filhos, com cozinha, com seus sentimentos, inclusive. E eu acho muito bom isso.
Quando as pessoas perguntam por que os homens estão lendo mais, porque eu não escrevo sobre futebol, eu não escrevo sobre carro, eu não escrevo sobre sexo, não só sexo. Então, é claro, eles também têm medo da solidão, eles também sofrem por amor, quer dizer, eles sentem tudo que uma mulher sente. Agora estão começando a se sentir um pouquinho mais à vontade de externizar isso, que é uma coisa que eles não fazem na mesa de bar com os amigos, mas que protegidos pela internet, aí vamos falar de uma coisa boa e benéfica da internet, eles conseguem manter um diálogo através de textos e através de autores e se expor um pouquinho mais em relação a isso, até para se autoconhecer também. Acho isso positivo. Mariana. Marta, sendo uma escritora, você poderia viver em qualquer lugar do mundo, certo? Sim. Mas escolheu viver em Porto Alegre, no Brasil. Você gosta do Brasil? Eu gosto do Brasil, mas não sou exatamente, eu não vestiria uma camiseta e não sou fanática, assim. Eu tenho até, quando eu viajo, eu me sinto muito mais à vontade em outros países, porque, ai, é tão complicado falar sobre isso, eu vou levar tanto malho. Mas essa parte sentimental brasileira, essa parte folclórica, como o nosso lado passional. A Copa do Mundo, que é um exemplo bem pequeno, mas é isso, aquela coisa de a mão no ombro, o Neymar se pisou, vamos todos falar. Esse sentimentalismo brasileiro faz com que a gente perca o foco, tá? Isso é um exemplo, isso acontece em vários outros setores. E isso me deixa um pouco irritada. Eu acho maravilhosa a nossa natureza, a nossa música, mas isso não dá camisa a ninguém, isso não dá sustento. Eu quero poder caminhar às 9 da noite sem ter medo de ser assaltada, eu não quero ter grade na frente do meu edifício, eu quero poder pagar um imposto imenso que eu pago e ter uma contrapartida. E isso não existe no Brasil, então eu não consigo ser o Brasil, esse país especial em termos, entende? Claro que como a gente nasce aqui, as raízes, isso é uma coisa muito forte, não tem como negar isso. Porto Alegre também não é uma escolha. Eu nasci em Porto Alegre, gosto muito de Porto Alegre, mas também eu não perco meu senso crítico em função de ter laços afetivos com os lugares onde eu nasci. Mas eu te digo, assim, quando eu saio do Brasil, eu me sinto menos estrangeira do que aqui dentro. Tem o fato de você ser muito conhecida, principalmente em Porto Alegre, tem lugares que você deixa de frequentar por medo do assédio dos fãs? De jeito nenhum. Eu li em alguma entrevista sua que você recebeu já pedidos absurdos, assim, de fãs, sei lá, tipo, aniversário de casamento, quero que você venha jantar com a gente, com minha mulher, ela te adora. Eu quero te dar de presente para minha mulher, te dar de presente de aniversário para minha mulher. Opa, isso aqui está ficando picante. Não, isso tudo chega por e-mail, obviamente, né? Que as pessoas não são tão loucas de me atacar na rua e dizer isso. Não, o assédio é absolutamente respeitoso, amoroso, é diferente de quem trabalha em televisão, não existe paparazzi na porta da tua casa. Então, assim, é um retorno do trabalho. Me sinto muito feliz, as pessoas são muito educadas e é uma coisa bem discreta, bem discreta. Nunca teve um stalker, assim, alguém te procurando, te perseguindo, obcecado? Não, já teve, mas assim, quase 30 anos de carreira literária, 1 ou 2 casos que praticamente, né, na margem de erro nem aparece. Se o Brasil não é um país ideal para viver, qual é o país ideal que a Marta viveria? Não existe país ideal, não existe lugar ideal, não existe pessoa ideal, não existe partido ideal, não existe. O ideal é aquela cenoura que a gente estava falando, que a gente busca mesmo sabendo que não vai alcançar. Mas se você fosse escolher, onde você tem um país que você frequenta mais? Eu tenho uma simpatia muito grande por Londres, tá? Que é o oposto do Brasil, né? Tanto em termos de clima como a sobriedade, né? O trato. Por exemplo, né, aqui a gente se beija e abraça nos primeiros 3 minutos que se conheceu, lá tem aquela mais... Mas não é bom isso, se abraçar, beijar? Assim? Eu acho bom, mas eu também acho muito bom que tu primeiro aperte a mão, no dia seguinte tu dê um abraço, no terceiro... É a intimidade culminante. Nós temos essa coisa do atalho e que também não tem nenhuma relevância, porque tu vai abraçar e beijar, no outro dia tu nem sabe quem é aquela pessoa. Quer dizer, isso aí é só uma manifestação. É tudo muito... é tudo muito alegre, muito bacana, mas falta, assim, um pouquinho de consistência. Eu vou sair daqui e vou te beijar na roda do Roda Viva. Eu vou te dar um abraço. É o brasileiro que se encontra no exterior, você é brasileiro, daí fica íntimo já. Mas isso é muito natural, eu não sei se nós vamos ter tempo para isso, mas eu tinha uma menina que eu sempre caminhava no mesmo parque que ela, a gente dizia oi, só oi, 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 oi. Um dia, uma amiga em comum disse, a Eneida, aquela menina, ela tá indo para Londres no mesmo período que tu. Londres aqui por uma casa, podia ser Paris, qualquer outro lugar. O que aconteceu? Nós acabamos indo jantar juntas lá fora, passamos a tarde juntas, viramos grandes amigas. Quer dizer, o estrangeirismo acaba beneficiando encontros porque a gente sente falta de vínculos, né? Então, aquela pessoa que só dizia oi no teu bairro,
passa a ser uma grande amiga fora do país. São Marta, né, casualidades da vida. Os gaúchos não olham o resto do Brasil com certo estranhamento, não? Que os cariocas, ou os baianos, ou os paulistas têm... Você está falando de separatismo? Não, estou perguntando de olhar, desse jeito de olhar, de se sentir de uma certa maneira. Não, o gaúcho admira demais. O gaúcho admira demais o Brasil todo, até pela diferença. A gente admira os diferentes, né? Eu acho isso natural. O carioca e o gaúcho são muito afinados, apesar de serem completamente diferentes. A gente está muito mais próximo dos argentinos e dos uruguaios, não só geograficamente, mas em costumes, do que do pernambucano, do que do cara que morou no Acre e tal. Então, assim, acaba acontecendo mesmo, né? Que a gente tem... Até o próprio clima é muito diferente, né? Mas disso resulta um olhar peculiar para escrever, para pensar o Brasil? Tu está dizendo para escrever? Para escrever como intelectual ou para pensar o resto do Brasil? Não sei, eu acho que faz com que eu escreva mais, porque o estilo de vida é mais introspectivo, a gente lê mais no Rio Grande do Sul e acaba escrevendo mais, e é um mercado que se autossustenta, então isso é muito interessante, a gente não precisa sair do Rio Grande do Sul para fazer uma carreira literária. Sim, mas você publica no Globo. E nunca saí de Porto Alegre, então isso é muito... E não só eu, né, vários, claro. O Moacir Scliar, que já Marta, faleceu também. A versão do assim, o escritor que mais é conhecido lá fora, que vende bastante, o Paulo Coelho. Sim. Eu queria saber o que é que você acha dele, se você lê, o que é que você pensa sobre. Eu nunca li o Paulo Coelho. Para não mentir totalmente, uma vez eu estava numa sala de espera, tinha um livro, o Arquipélago, eu peguei, dei uma olhada, não me entusiasmei muito, mas também eu acho que o doutor chamou, também não sei se eu continuaria lendo. Eu nunca li. Eu dou um crédito imenso pelo que ele abriu de mercado, sim. Mas o que não me interessa no Paulo Coelho, eu sei até que já mudou, mas aí eu não acompanhei, é aquela coisa meio esotérica, que não é o tipo de literatura que eu gosto, ponto, sabe? Não me diz nada, não acho interessante, mas é mais pela temática escolhida. Eu sei que hoje ele escreve outras coisas, mas acabei não acompanhando. Marta, e quem que escolhe os títulos dos livros? Você mesma? Assim, são tão bons, essa geração Bill Vogt. Eu acho que eu tenho títulos horrorosos também. Títulos horrorosos. Eu tenho alguns que eu me envergonho muito. Mas geralmente os livros de crônicas, o que é? Eu penso uma das crônicas que vi. Então, Montanha-Russa, Coisas da Vida, Doidas e Santas, é porque tem uma crônica lá dentro. E eu acho que tem um apelo bacana, que tem o trem-bala, tudo tem um certo movimento, né? Trem-bala, Montanha-Russa. Basicamente agora, é isso. O título, ele vem para você? Muito depois. Vem antes, depois? Você, como é que depois. É? Muito depois? Muito depois. Você faz, por exemplo, a crônica, eu nem sei que aquilo ali vai virar um livro também. Assim, é tudo, eu sou muito lenta, de certa maneira, assim. Mas é depois. Lenta e pontual, né? Não, eu trabalho bastante, mas eu não sou muito afoita, não sou muito afoita. Marta, já considerou a possibilidade de escrever um livro de memórias ou mesmo uma autobiografia? Mas depois vai ter toda aquela polêmica toda das biografias? Não, eu não tenho uma vida interessante a ponto de ter a pretensão de escrever uma biografia. Mas tem uma coisa interessante que eu estou fazendo no site. Eu vou botar um site no ar, eu não vou só dizer que no dia 1º eu vou estar no Roda Viva, eu quero, ou qual é o livro que eu estou lendo, eu queria oferecer alguma coisa a mais para o meu leitor. E eu vou contar bem rápido isso. Meu nome é Marta Matos de Medeiros, eu sempre fui muito fascinada pela letra M e resolvi então que eu ia fazer um M de Monareta, M de Maverick, M de Mick Jagger, de coisas que pontuaram a minha vida através dessa letra. Pode ser que um dia isso vire um livro, mas não é exatamente uma biografia. Bom, para encerrar, em 30 segundos, eu queria que você falasse como é que é o seu último livro, como é que ele é. São antologias que reúnem 20 anos de crônicas. A diferença é que são livros temáticos. Então, eu sempre fazia só em ordem cronológica os livros de crônicas. Agora não. Agora, todos os livros que envolvem amor, sexo, relacionamento estão no Paixão Crônica. Depois, o Liberdade Crônica são livros crônicas onde eu falo sobre cinema, literatura, são mais ideias. E o Felicidade Crônica, essa minha necessidade de desestressar a vida, de como é que eu vivo. Ótimo. É isso aí. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação da Marina Caruso, da Fernanda Pompeu, da Mariana Calil, do Ivan Martins e do Marcelino Freire. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora e, em especial, a Marta Medeiros, que veio do Rio Grande do Sul para ter essa conversa tão agradável. Com o maior prazer. Agradeço a todos também.
Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.